Lucas 24, 49. Diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Você pode sentar em nome de Jesus. Queridos, você vê que, observando a história bíblica, e uma coisa que eu procuro ser, embora além do dom natural de observador que eu tenho um dom natural de observar tudo. Eu observo tudo. Isso é fantástico. Observo, mas qualquer detalhe me chama atenção. Observo e guardo de experiência, não observo para comentar não, mas me acrescenta muitas experiências. Afinal de contas, Deus nos deu 2 olhos, não é verdade? 2 ouvidos. Os ouvidos provam as palavras assim como a língua, o alimento, é o que diz Provérbios. E no estudo das Escrituras nós vemos como Deus opera. Nós vemos as regras de Deus, que são além de regras humanas. Nós vemos como Deus trabalha em situações em que todo mundo diria, não, acabou, não tem mais jeito. Quem imaginaria que o Mar Vermelho fosse abrir? Até hoje os pesquisadores estão, uns de um lado questionando e outros admitindo, mas a arqueologia foi lá e provou que não tem jeito, realmente abriu e ponto final. Né? O que foi descoberto. Por quê? Porque Deus opera com aquilo que nós temos estudado no seminário, o seu transcendentalismo. Ou seja, Deus criou o homem, mas não é homem. Deus criou a mulher, mas não é mulher. Deus criou o vento, mas não é vento. Criou os animais, mas ele não é nada disso que ele criou. Ele é santo. E santo nós aprendemos no seminário que significa ser a parte de tudo que criou. Deus não é santo porque tem uma batina arrastando no chão. Ou não é santo, como dizem alguns, porque não peca. Não é isso. Essas leis aí que estão no cenário humano é diferente do que está no cenário divino. Então, a maneira como Deus trabalha, e uma delas que nós temos achado assim muito forte, é o tempo. O tempo na vida de um ser humano. As experiências do dia a dia, como nós dizemos no popular na igreja, o banco. O tempo de banco é o mais importante na vida de um cristão. Cristão que não tem histórico de banco, não poderá ser nada na obra do Senhor, porque a Escritura diz que mais sábia a coisa é ouvir do que falar. E para você chegar ao ponto de falar, meu irmão, tem que ouvir muito. Para você chegar ao ponto de resolver uma equação biquadrada, você tem que resolver a equação do 1º grau, resolver a equação do 2º grau, aprender uma série de coisas para chegar lá. Não é assim que funciona? É assim no natural e é assim no espiritual. Crente que não tem tempo de banco, certamente cairá no próximo abismo. E tem muitos crentes novinhos, né? Que, poxa, olha, fui para a igreja tal, assumi o cargo tal. Eu digo assim, mais um para ser decapitado fora do tempo. Tem que ter tempo de banco. Tem que aprender primeiro para ensinar depois. Tem gente querendo ensinar antes de aprender. Vai chegar aonde, meu? Vai chegar a lugar nenhum. Tem homens se deixando levar por outros homens. Como Jesus disse, um cego guiando outro cego, ambos cairão na cova. As consagrações, e as pessoas saem com carteiras dizendo, eu sou missionária, está aqui minha carteira. Imagina,
Imagina o apóstolo Pedro chegando num lugar e dizendo assim: olha, eu sou discípulo de Jesus, está aqui minha carteira. Eu sou discípulo de Jesus, ó, vou abrir a boca e vou falar com ele, vocês vão ver o milagre. Essa é a credencial de um servo de Deus. Mas essa credencial só vem depois do aprendizado. Depois que a fé que vem pelo ouvir cresceu. E ouvir pela palavra de Deus. Depois que houve um histórico. Quanto tempo Jesus ficou com os seus discípulos? O ministério de Jesus foi 3 anos, dizem os estudiosos, que com 30 anos ele transformou a água em vinho nas bodas de Caná, e com 33 anos ele teria sido crucificado. Dá a entender que os apóstolos estiveram ali com ele cerca de 3 anos. Então Jesus não chamou Pedro: larga a tua rede, ó, vai pregar em tal lugar, vai isso, vai aquilo. Não, vem cá, larga a tua rede, anda aqui juntinho comigo. Quando Jesus, em Mateus 17, vai para o Monte da Transfiguração, levou Pedro, Tiago e João. Quando foi ressuscitar aquela menina, filha de um centurião, levou Pedro, Tiago e João. Então, foi dando a eles o que? Experiência, intimidade, crescimento espiritual. Aí, eles que aprenderam, quando Pedro já não estava com Jesus visivelmente, mas já tinha a fé crescido, chegou na porta formosa, disse para aquele homem: não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho algo maior, Jesus Cristo Nazareno, em nome dele, levanta e anda. Eu aprendi isso com ele, eu posso fazer. Mas se não tivesse aprendido, não adiantava de nada. Não ia poder usar essa expressão em nome de Jesus Cristo Nazareno. Ele ia querer dar o jeitinho dele. Jeitinho pessoal não funciona no ministério. Só funciona o jeitinho de Jesus. Igreja é quando Jesus tem liberdade para passear. Igreja, nós somos a igreja, como foi dito aqui, nós somos a igreja quando o quê? Quando confessamos: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Se eu digo que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, ele é Senhor da glória e eu não passo de pó e cinza. Aí funciona. Então, meu irmão, para que eu seja enviado, para que eu esteja numa posição espiritual, eu preciso passar pelos vales da sombra e da morte, pelas fornalhas, pelas covas, pelas desavenças. Preciso sofrer o que muitos não gostam de humilhação. Vê a vida de todo grande homem de Deus e vê se um dia ele já não passou pelas triturações da vida. Tem que passar, tem que ser moído no corpo, na alma e no espírito, para aprender que Jesus Cristo é o Senhor. Se Jesus disse assim: olha, mulheres de Jerusalém, não chorem por mim não, chorem pelos filhos de vocês, porque se a vara verde fazem isso, que não se fará com a seca. Aprenda primeiro, fale depois. Ouça primeiro, fale depois. O que nós estamos observando hoje na nossa sociedade? Muita pressa, meu irmão. Muita pressa de assumir alguma coisa. Às vezes as pessoas me encontram na rua, pessoas inclusive que já passaram por aqui pelo ministério. Eu fui na igreja, eu fui consagrado na igreja tal, eu fui consagrada na igreja não sei aonde, e eu sou obreiro não sei de onde, eu sou obreira não sei de onde. Eu digo: tadinha, coitada. Uma pessoa, meu irmão, que ainda não sabe recitar João 3,16, já está assumindo púlpitos por aí afora. É a vergonha que está acontecendo. E o resultado é que a igreja vai servir de quê? De escândalo. E aí, quando o diabo prevalecer contra essas organizações, muita gente vai achar que o diabo está prevalecendo contra a igreja do Deus vivo. Só porque lá fora tem uma fachada escrita igreja. E lá dentro, um monte de gente sem o que fazer, se chamando igreja. Mas a igreja de Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Virão os terremotos, virão os vendavais e ela vai ficar de pé. Não tem jeito, porque Jesus disse que seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Daremos o fruto na estação própria, não é antes do tempo, meu irmão, é na estação própria. As folhas não vão cair e tudo quanto tu fizer prosperará.
Mas antes do tempo, não. Você já viu um fruto antes do tempo? Não tem paladar, não tem tamanho, não tem apresentação, não tem nada. Tem muita gente querendo dar fruto antes do tempo, querendo aparecer. E como tem gente incentivando o erro por aí. Jesus não chamou os discípulos e foi enviando, não, levou-os a caminhar com ele. Foram 3 anos, meu irmão. O apóstolo João chega ao ponto de escrever no final do evangelho, dizendo o seguinte: olha, se tudo que Jesus fez e falou fossem escritos em livros, eu cuido que nem todos os volumes do mundo caberiam. Olha quanto aqueles homens ouviram. Para o apóstolo João dar uma declaração dessa, eles ouviram muito. Hoje em dia a gente escuta a pessoa dizer assim: Deus falou comigo. Quando começa a falar, você diz: Deus não falou com essa pessoa, Deus não fala contrário à Escritura. Deus me enviou não sei para onde. A gente não vê fruto da pessoa ter sido enviada para o lugar, só vê problema. Cadê Deus? Está muita confusão quando as pessoas estão muito precipitadas. Quando Samuel foi ungir Davi, Deus falou o seguinte: olha, vai lá na casa de Jessé, porque eu me agradei de um dos filhos dele lá. Vai lá e tem um que para você ungir como rei. Samuel chegou lá, ungiu Davi como rei. Davi assumiu o trono. Quanto tempo, meu irmão? Muito tempo depois é que Davi foi sentar num trono em Jerusalém. Muito tempo depois, ou seja, aquele garoto que matou Golias com aquela valentia, aquela força, não estava preparado para governar um povo. Ele veio a se tornar, Saul se tornou inimigo dele, ele fugiu para o deserto, ele sofreu as aflições. Ele teve que escrever: Deus meu, por que me desamparaste? A aflição foi tanta que ele usou uma palavra profética que Jesus vem fazer uso dela lá na cruz. A aflição de Davi foi semelhante à de Cristo na cruz, porque Jesus, na sua aflição, lança a mão da palavra que Davi deixou no Salmo 22 e diz: Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Davi passou por aflições. Davi escreve o Salmo 23 e diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas ele disse isso porque ele conheceu o vale da sombra e da morte. Meu irmão, dificilmente quem nasce em berço de ouro será um obreiro aprovado na seara do Senhor. Parece que o retrato de Jesus nascendo na manjedoura já está querendo dizer alguma coisa. Agora, mesmo quando Jesus chama os ricos e os milionários, mesmo assim, ele tem como provar. O que nós precisamos é aceitar a maneira como Deus trabalha e nunca rejeitar o ouvir. Ouvir sempre. Ouvir sempre, meu irmão. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. É uma expressão que a Bíblia traz. Você tem que estar sempre pronto a ouvir. Não é isso que a Bíblia diz? Estejais sempre prontos a ouvir e tardios no falar, tardios no se irá. É isso. Temos que seguir o conselho bíblico. Aqueles 3 anos foram tremendos para a vida daqueles homens. E João diz que ele não escreveu tudo, não, que era coisa demais. Imagina o quanto Jesus não falou ali. Então o crescimento daqueles homens foi tremendo. Um detalhe, meu irmão, que Paulo, escrevendo para Timóteo, em 1 Timóteo 3,6, ele diz que o obreiro da causa do Senhor, ele usa a palavra neófito, não pode ser neófito, para que não caia na condenação do diabo. Qual foi a condenação do diabo? Soberbia, né? Orgulho, arrogância. É isso que diz Isaías 14 e Ezequiel 28. Que o diabo andava no meio das pedras afogueadas.
dá a entender que ela era a criatura mais linda que tinha no céu. A soberba lhe subiu ao coração, diz a Escritura, e isso foi para ele uma iniquidade. Então foi precipitado. E Paulo diz assim: olha, não te apressa em colocar como obreiro da causa do Senhor Jesus nenhum neófito, ninguém novo, porque ele vai se ensoberbecer e vai cair na mesma condenação do diabo. É o que estamos vendo. Pessoas começam na igreja tão bem, largam as suas práticas abomináveis, largam as drogas, larga tudo que tem no mundo, aí mal começa a caminhar na igreja, 3, 4, 6 meses, vem um cego e põe a pessoa para trás de um púlpito. Daí a mais um pouquinho de tempo a gente vê a pessoa de volta às suas mesmas obras. Por quê? Faltou banco, faltou esquentar banco, faltou ouvir, faltou criar raiz. Uma árvore que cresce sem raiz, meu irmão, a brisa mais leve a derrubará. Nós temos que ser como a palmeira. A Bíblia nos compara a palmeira. A Bíblia diz que o justo será como a palmeira, florescerá como os cedros do Líbano. Meu irmão, a palmeira e os cedros do Líbano são árvores que, quando atingem a sua idade adulta, elas cresceram muito e demoraram muito tempo para crescer. É a figura da Bíblia, ou seja, para que você venha a se tornar um adulto espiritual e manifeste o fruto que Deus quer, não esqueça, há tempo. E quanto mais tempo a árvore demora para crescer, mais também ela lança as suas raízes para baixo e vai se firmando cada vez mais. Podem vir as tempestades, que ela não será removida do seu lugar. Hoje tem um problema sério que acontece nas igrejas. A pessoa vem das mais profundas bruxarias, como por exemplo, nós conhecemos aí alguns bruxos, que mal o camarada entra para a igreja, ninguém nem vê os frutos de conversão na vida dele, porque Jesus disse que a árvore se conhece pelos frutos. O camarada mal começa a caminhar na igreja, já jogam ele, não, você foi um bruxo, você teve muita experiência com as trevas, então você já tem condições de ser um pastor. Casos que eu pessoalmente conheci. Meu irmão, não é nada disso. Tanto quanto mais a pessoa se aprofundou nas trevas, mais ela precisará ouvir sobre a luz, para que a palavra penetre no seu corpo, na sua alma, no seu espírito e restaure, cicatrize e realmente edifique a pessoa. Hoje se faz o contrário, está se comparando o aprendizado com as trevas na mesma proporção com a luz. Nada disso, não é nada disso. Repara que algumas pessoas, quando vão dar o seu testemunho, ao invés de dar o seu testemunho como uma desgraça, dá com maior orgulho, porque eu era o bruxo número 1, não sei da onde, eu fazia, eu acontecia, eu matava no olhar, e você vê aquela soberbia, aquela arrogância. Outros chegam, não, porque eu pegava num revólver, eu fazia, eu acontecia. Cadê os frutos da conversão? Quem dá um testemunho desse, meu irmão, sem realmente entender que estava numa vida de trevas e de miséria, que isso não é motivo de orgulho, que esse é um passado que ele tem que apagar, esquecer. Quem não pensa dessa maneira não está apto para o ministério. O que as pessoas fazem? Gravam fitinhas e saem por aí, vivendo da venda de fitinhas de testemunho. Jesus fez uma grande obra na minha vida, estou vendendo fitinha. Cobram para dar testemunho, cobram para dizer o que Jesus Cristo fez na sua vida, não tem nem vergonha na cara, meu irmão. Imagina você sair por aí dizendo, querendo cobrar para dar testemunho de Cristo, é o que estão fazendo por aí. Não, eu tinha um braço ressequido, Jesus me curou, o meu testemunho é poderoso, meu testemunho poderoso. Essa pessoa está precisando de banco, de começar tudo de novo. Não existe testemunho poderoso, existe Jesus Cristo Todo-Poderoso.
Ele é o Senhor de tudo. Então, meu irmão, Deus opera com tempo. Deus opera com muito carinho. Deus não te envia para uma seara despreparado, porque Ele te ama e Ele não quer que você vá antes do tempo, não quer que você vá fora do tempo, porque Ele sabe que se você for fora do tempo, o diabo te traga, acaba contigo. Agora, quando você vai no tempo de Deus, você vai sabendo que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você vai sabendo que você não tem que retroceder de jeito nenhum, porque por menos que pareça, vai chegar na hora que Deus tomará a frente. Você vai sabendo que Ele te deu poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Você vai convicto de que tem que ser fiel até a morte, pois tu verás a glória de Deus. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Na hora certa, isso está fervilhando em você, isso está borbulhando, isso está à flor da pele. Na hora certa, meu irmão, você investe contra o mundo, investe contra as trevas e fica de pé e acabou a história. Mas na hora errada, você vira um covarde, você volta atrás. Missionários aí, missionários por eles mesmos, porque quando Jesus envia alguém como missionário, meu irmão, é para deixar as marcas e os bons perfumes de Cristo. Missionário que vai para a missão e volta com medo do diabo, isso não é missionário, isso é covarde. Como um testemunho que nós conhecemos, de um homem que foi para a África, foi lá para a África, quando ele põe as malas no chão dentro de uma casa, a imagem do bruxo atravessa uma parede, passa no meio da sala, atravessa outra parede, ele nem desfez as malas, recolheu suas malas e voltou para o Brasil. Isso é missionário? Isso é covarde, isso está vivendo um nome de igreja que ele não tem, meu querido. Quando Deus envia, meu irmão, o diabo não faz essas gracinhas não, mas no tempo certo. Deus te envia quando você está pronto para encarar o diabo. Essa é a nossa mensagem, meu irmão, essa é a nossa mensagem. Não tenha pressa, e cuidado com homens mercenários. Tem homens mercenários que têm um olho aguçado para reconhecer ministério na vida de outros, e ele reconhece que você tem o dom da palavra, tem o dom da oração, que você tem o ministério, ele logo quer te dar um cargo, quer te dar uma promoção, quer te dar uma posição dentro da igreja, para te sufocar ali, e fazer uso da sua vida, te escravizar. Isso também nós temos visto. Por isso, meu irmão, não esqueça, tome como referência a vida de Davi. Deus te chamou, Deus falou que tem uma grande obra contigo, prepara-te para passar pelo deserto. Amém? Quando Deus, através de Moisés, libertou Israel lá no Egito, os colocou na terra prometida, jogou eles no meio de um deserto, nada faltou-lhes no meio daquele deserto, mas eles tiveram que passar por um deserto. E eu pergunto, todos entraram na terra prometida? Uma geração inteira não entrou, uma geração inteira não entrou, e aquilo tipifica o quê? A igreja. Moisés o libertador, hoje Jesus é o libertador. Jesus chamou um povo e libertou nós, os gentios, libertos do poder do diabo, para entrar na Canaã prometida. É a salvação, é a terra espiritual, a nova Jerusalém. Mas hoje Jesus está nos guiando por meio de quê? De um deserto. Todos vamos entrar na terra prometida? Queira Deus que assim seja. Amém? Se tu fores fiel, se tu creres, verás a glória de Deus. Amém?